Decisão tomada, explode na torcida do Vasco. Eu vou trazer detalhes sobre as escolhas do técnico Renato Portaluppi. Pedrinho em ação. Vamos falar bastante também sobre a presença do presidente no embarque e no desembarque da equipe em Porto Alegre. Vamos falar muito sobre Vasco e contrato fechado no Cruz Maltino. Eu vou trazer detalhes sobre esse contrato que já foi assinado e, claro, é muito benéfico ao Vasco. A última oportunidade não terá conclusão. Eu vou explicar para vocês tudo o que eu estou dizendo aqui no início desse vídeo. Mas salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira, final de semana iniciando, e você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo. Vale lembrar que você que está chegando aqui agora, eu peço para você deixar o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, e também avisa também para a plataforma que, ó, nosso gigante da colina é o nosso grande amor. Lembrando que você que não é Vasco, se você é flamenguista, botafoguense, tricolor, pode sair do canal, não serve para você. Esse canal é só para quem é Vasco. Então, se você realmente é Vasco, se inscreva no canal. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, você fará parte do canal criado somente para você. Nesse vídeo, vamos detalhar o contrato assinado no Vasco. Pedrinho em ação, a última chance, e nós vamos falar sobre decisão que explodiu na torcida e pode causar muito alvoroço, hein? Vamos comentar muito sobre isso aqui porque é uma decisão importantíssima. E eu quero falar primeiro sobre o contrato assinado. O Vasco da Gama tem um novo parceiro, é a Facilite Proteção Veicular. Estará estampando no short, né, ali uma parte inferior, né? Ali um patrocínio, um novo patrocinador, uma nova parceria, o Vasco dando, né, start a novas parcerias nesse momento da temporada, enquanto não encontra um patrocinador master, tá? Não é o patrocinador master esse contrato que foi assinado com a Facilite Proteção Veicular, tá? É apenas um parceiro que vai, obviamente, ajudar financeiramente. Os valores não foram divulgados e a gente vai estar, obviamente, observando, né, a Facilite Proteção Veicular inserida principalmente nos calções, né, nos shorts dos jogadores. Novo parceiro do Vasco, contrato assinado, a gente vai falar bastante mais quando tivermos mais detalhes sobre essa conclusão de negociação. Olha só, hein? Quero falar sobre decisão. Quero falar sobre algo que pode explodir na torcida e quero falar também sobre a última oportunidade que parece que não teremos. Eu, na verdade, não, nós não, né? Um jogador específico não terá. Eu queria falar exatamente sobre isso. O técnico Renato Gaúcho já soltou a lista de relacionados e 3 surpresas aconteceram nessa lista. Já não temos Thiago Mendes e Rojas, estão suspensos, né, para o jogo contra o Internacional. Não jogam. Não teremos também o Paulo Henrique, o Adson e o Spinelli fora do jogo contra o Inter nesse final de semana. O planejamento do Vasco não vai ser ir direto para o Paraguai. O Vasco volta ao Rio de Janeiro depois do jogo contra o Inter para se planejar para a partida importantíssima contra o Olímpia no Defensores del Chaco. A ideia de logística, obviamente, para ficar mais curta, seria de Porto Alegre ir direto, né, para o Paraguai e direto lá para o Defensores del Chaco encarar o Olímpia. Mas não, o Vasco vai voltar para o Rio de Janeiro para se planejar para essa viagem importante contra o Olímpia. Uma coisa eu posso falar, em jogo decisivo contra o Olímpia, se o Vasco vencer, dependendo ali, pode já sair classificado em primeiro lugar. E a gente sabe muito bem, se o Spinelli não vai jogar, se o Adson não vai jogar, se o Rojas, que está suspenso, o Thiago Mendes e o PH, né, a gente tem Spinelli, Adson, PH, Rojas e Thiago Mendes. Já são 5 jogadores praticamente prontos, praticamente dentro do jogo decisivo contra o Olímpia, né? Não faz sentido ficar 2 jogos sem jogar. Então, provavelmente, o Vasco terá uma força relevante contra o Olímpia nesse jogo decisivo pela Copa Sul-Americana, que pode aproximar o Vasco desse título, tá? Porque depois, paralisação para a Copa, reforços, novo elenco, novos jogadores e uma sequência de jogos decisivos de oitavas, quartas, semis e final. São jogos importantíssimos e, claro, né,
diante do futebol brasileiro hoje, que é a hegemonia, principalmente na questão financeira no continente, né? A gente tem aqui no nosso espaço, principalmente na América do Sul, toda a hegemonia do futebol brasileiro, referente principalmente à questão financeira. E eu falo para você, o Vasco pode enfrentar equipes com investimento muito menores até a final. Então é uma competição que pode sim trazer esse tão sonhado título, né, que o Vasco não vem vencendo há muito tempo, já para a colina histórica. Eu queria saber a sua opinião acerca desse assunto. Spinelli fora, a justificativa seria aí a questão do nascimento da sua filha, o Adson por controle de carga, o PH também por questões de lesão, né, da última pancada que ele sofreu no jogo contra o Paysandu, e o Thiago Mendes com Rojas suspensos não vão para o jogo. Então, Vasco com uma força razoável contra o Inter, podendo potencializar contra o Olímpia do Paraguai. A gente vai estar acompanhando toda essa movimentação. E falando sobre Internacional, poderemos ter a volta de Gabriel Mercado. É isso mesmo, hein? O jogador treinou, foi titular no último treino do Inter para enfrentar o Vasco. Retorno aí do Mercado à lista, né, de relacionados. O jogador estava machucado, volta agora, 39 anos, muito experiente, muito também por conta da falta de 2 zagueiros titulares. O Internacional não terá o Félix, né? O Félix Torres, ex-Corinthians, né? E não terá também o Victor Gabriel. Os 2 zagueiros titulares do Inter estão fora. E com isso, o Gabriel Mercado está aí cotado, né, para ser o titular retornando contra o Vasco. O Mercado, que é ex-River, né? Joga hoje no Inter, mas é ex-River Plate da Argentina. Pode estar enfrentando o Vasco aí, retornando às suas atividades de futebol no clube gaúcho, já contra o Cruz Maltino. E óbvio, o Inter vai quebrado também sem os 2 zagueiros titulares. Olha só, e Pedrinho em ação, já está no comando. Viajou com o elenco, vai estar acompanhando o time do Vasco enfrentar o Internacional de Porto Alegre. E eu queria falar aqui o seguinte, tá? O Paulo Henrique, que não vai para o jogo, perdeu a última oportunidade antes da convocação, né? Infelizmente, o Paulo Henrique, por conta, né, dessa falta que terá no jogo contra o Internacional, que era a esperança do Paulo Henrique jogar pela última vez, mostrar para o Ancelotti pela última vez que é capaz, que seria capaz de estar na lista da Copa do Mundo. Na próxima segunda-feira teremos aí, né, a convocação da Copa do Mundo, e o Paulo Henrique perdeu essa última oportunidade de entrar em campo, talvez resolver o jogo. Enfim, o Paulo Henrique também está numa fase não muito boa, né? Mas poderia ter tido mais essa oportunidade para mostrar ao técnico da seleção brasileira que tem valores e poderia estar presente na Copa do Mundo de 2026. Você acredita na convocação do PH? Corre aqui nos comentários e deixe a sua opinião. Quero saber o que você acha sobre isso. Rapaziada, muito obrigado pela presença. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Bom final de semana para você, bom início de final de semana para você, que Deus abençoe você e sua família. Um forte abraço, saudações vascaínas. Lembrando que daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Valeu!